Sejam bem-vindos ao Hipóteses, eu sou Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é o primeiro homem a levar o Evangelho à África. Que o nosso Deus Pai, que o Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nesta obra e que nós possamos ser cheios das Sagradas Escrituras. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. O texto de referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 38. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então, Filipe e Eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Filipe, o missionário responsável por difundir a mensagem de Cristo com o batismo a um cidadão africano. A clareza de Filipe era algo tremendo. Seu discernimento espiritual estava em outro nível. Ele entendia imediatamente o que o Espírito Santo queria, enquanto Pedro, que andou 3 anos com Jesus, teve dificuldades em entender que Jesus queria que a sua mensagem fosse difundida rapidamente entre todos os povos. Podemos ver claramente o amor de Deus pelo povo do continente africano, pois foi o próprio Espírito Santo que conduziu o missionário Filipe ao encontro do eunuco etíope. Esse eunuco é um ótimo exemplo de estar no lugar certo na hora certa, pois ele esteve em Jerusalém pouco tempo depois da profecia de Isaías 53, versículos 6 ao 12 se cumprir. Seu interesse pelas Sagradas Escrituras proporcionou-lhe a maior oportunidade de sua vida, conhecer alguém que provavelmente conheceu Jesus, o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Após uma longa conversa em que Filipe certamente expôs os eventos que sucederam, desde o nascimento, batismo, ministério, sinais, maravilhas, morte e ressurreição de Jesus, o eunuco teve convicção de que Jesus era o Messias. Imediatamente o eunuco creu e decidiu viver como um seguidor de Jesus Cristo. Após sua conversão e batismo, o eunuco etíope continua sua jornada para o continente africano, provavelmente para seu país, a Etiópia. Com sua posição de alto oficial, certamente ele teve oportunidade para professar e divulgar sua fé no reino africano. Contudo, haveria a possibilidade de alguém ter levado o nome de Jesus ao continente africano antes do eunuco? Os textos de Mateus, capítulo 27, versículo 32, Marcos 15, 21 e Lucas 23, 26 falam que ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Cirene era uma região do continente africano que corresponde atualmente a um país conhecido como Líbia. Vejamos o que esse homem pode ter feito além de ter ajudado a carregar a cruz de Jesus. É fato que Simão de Cirene foi o primeiro homem proveniente da África a conhecer Jesus, segundo as Sagradas Escrituras. Ele andou por dezenas de metros bem perto de Jesus. Naquele momento da história, ele estava em Jerusalém e talvez estivesse ali a negócio, já que ele é citado como alguém de outro país. Simão era pai de Rufo e de Alexandre. Era um homem de boa estatura, pois foi escolhido dentre uma multidão para levar a cruz de Jesus. Simão presenciou toda a parte final da violência contra Jesus. Ele provavelmente viu Jesus morrer na cruz. Contudo, é provável que ele tenha voltado à sua terra, Cirene, na África. E, dependendo de quanto tempo levou para que ele voltasse à sua terra, ele pode ter ouvido que Jesus ressuscitou e que foi levado ao céu. Se isso tiver acontecido e Simão volta para a África, ele pode ter sido o primeiro africano a levar a mensagem de Jesus ao seu continente. Qual é a hipótese de hoje? Se Simão de Cirene levou a informação sobre Jesus e a disseminou, não sabemos. Ele pode ter falado sobre o que presenciou e o fato de ter carregado a cruz de um profeta em Jerusalém. Contudo, Simão não se converteu a ser um seguidor de Jesus. Logo, evangelizar parece não ser um fato. Todavia,
Extraoficialmente, ele pode ter tido a oportunidade de ter sido o primeiro missionário cristão na África. Simão é o maior exemplo de uma pessoa que está no lugar certo, na hora certa, e não soube aproveitar a maior oportunidade de sua vida, que era se tornar cristão e divulgar a mensagem do grande mestre. Já o eunuco etíope era um cristão genuíno, verdadeiro, e certamente foi o primeiro missionário no continente africano. E com certeza ele mudou a história de muitas pessoas suscetíveis a receberem a palavra e a salvação de Jesus Cristo, coisa que em Jerusalém muitas pessoas não receberam. Simão de Cirene andou literalmente sobre os passos de Jesus e, mesmo que se voluntariasse, fez uma grande ação em ajudá-lo com a cruz. Contudo, não deu prosseguimento em seguir os ensinamentos do Mestre. Talvez tenha andado por quase uma hora ao lado do Messias e não teve a iniciativa de falar uma única palavra com ele. Simão teve o Mestre em sua vida e em sua frente, andou sobre seus passos e, entretanto, não esteve sob sua influência e nem quis segui-lo. Já o eunuco etíope não conheceu Jesus pessoalmente como Simão. Contudo, ao encontrar o missionário Filipe, sentiu Jesus e, mesmo sem buscá-lo, quando encontrou-o, voluntariou-se e imediatamente passou a segui-lo e proclamá-lo. O eunuco não teve seu nome registrado na história escrita, contudo tem sua obra eternizada nas entrelinhas da Bíblia como o primeiro ministro a evangelizar na África, possivelmente o eunuco oficial etíope. Este foi o Hipótese de hoje. Se gostaram, comentem, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui no Hipótese. Tchau!